Tenho uma palavra para você. Saúdo a todos os internautas, professores, professoras, com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos em um trimestre glorioso, onde estamos vendo ordenanças bíblicas, doutrinas fundamentais, imperativa aos cristãos para uma vida bem-sucedida e de comunhão com Deus. Nós já estamos na lição de número 9, onde nós vamos estudar ordenança para uma vida de santificação. A introdução ela diz o seguinte: buscar a santificação é dever e necessidade de todos os cristãos, pois sem a santificação não se pode vir a Deus, porque Deus é santo e não convive com a impureza. Dentro dessa introdução nós estamos vendo o que nós vamos aprender. Aprender que é importante para aqueles que servem a Deus, para aqueles que querem viver a comunhão com o Espírito Santo de Deus, buscar a santificação, buscar se afastar das coisas do mundo para que possa agradar a Deus. Dentro do primeiro objetivo eu vou estar falando que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então, dentro do esboço da primeira parte da lição, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Esse é do verbo grego, né? Santificar, separar das coisas profanas, né? Separação do pecado, estar sem mistura, sem contaminação, para uso particular e exclusivo do Senhor, em constante atividade e em obediência à palavra de Deus. Dentro do tópico 1 e 1, nós vamos estar vendo que a santificação é essencial para ter comunhão com Deus. Santidade é o padrão da pureza ética e moral do crente em Jesus Cristo, que não se mistura, mas que procura viver a forma e a vontade de Deus. Então a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá ao Senhor. Santificação, afastar do pecado. Mesmo que você viveu no pecado, mas agora uma vez, aceitando a Cristo, você busca a se santificar para que você possa viver uma essencial comunhão com Deus. Esse é o padrão de pureza exigido por Jesus Cristo. Santificação ela é um processo que se inicia no novo nascimento e se estende por toda a vida do cristão. Quando descemos as águas batismal, professores, professoras, podem colocar aí para a sua classe, para os seus alunos, em que quando aceitamos Jesus, quando fomos batizados, nós ali representamos que nós estamos sendo sepultados, sendo mortos, sepultados e ressuscitando para uma novidade de vida. Então, desde aí, a santificação nasce com esse novo nascimento e ela se prolonga por toda a vida do cristão. E aqueles que não querem se santificar, aqueles que querem viver como o mundo vive, é rejeição ao próprio Deus. Porque Deus é quem procura a santificação, né? E é comparada ao óleo e à água que não se mistura, mesmo estando junto. Então, se você colocar água e óleo, elas não se misturam. O tópico 1 e 2 diz assim: elementos e meios para a santificação. A palavra de Deus e o sangue de Jesus nos santifica. O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que trabalha em nós. Nós decidimos a escolher ser cristão. E a partir desse momento que o nosso coração se abre, que o nosso desejo se passa para as coisas de Deus, o Espírito Santo trabalha em nossas vidas para que nós possamos estar convencidos que somos pecadores
e que precisamos de justiça e entendemos o juízo de Deus. Deus não aceita impureza. Nós temos que entender isso, professores e professoras. Pessoas que às vezes não guardam a sua língua, falam o que pensa, falam o que dá na telha. Então, essas pessoas não são aceitas por Deus, porque Deus não aceita a impureza. Porque Ele nos chamou e para nos propiciar a santificação. Pedro esclarece que quem tem Deus, deve ser santo, porque Deus é santo. Quer dizer, quem crê em Jesus deve andar como Ele andou. O tópico 3 diz assim: aperfeiçoando a nossa santificação no temor de Deus. Paulo chama a atenção dos irmãos na sua segunda carta aos Coríntios. Ele diz assim: ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então, a Bíblia quer nos moldar a viver uma vida, a viver como Deus. Não somos Deus, mas nós temos atitudes que nos coloca como cristão, porque nós nos separamos, nós nos purificamos para poder servir a Deus. Purificar é limpar. Você tem, por exemplo, uma água suja, você passa ela pelo purificador, ela se torna em uma água limpa. Então, a pergunta aqui: por que precisamos buscar a santificação? Um diz assim: porque Deus quer que os seus filhos se pareçam com Ele. Então, nós parecemos com Deus. Quando nós buscamos a santificação, quando nós nos afastamos do mundo, nós somos parecidos com Deus. É preciso que o aluno, é preciso que o professor possa entender que nós, no momento que nós aceitamos a Jesus, nós parecemos com Jesus. E é porque é isso que Ele tem ordenado. E a santidade, nós temos que entender que ela é um processo. É um processo progressivo. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, quanto mais nós meditamos na palavra do Senhor, quanto mais nós nos afastamos do mundo, mais nós nos aproximamos de Deus e nós vamos crescendo dentro desse processo. Por isso que Ele vai até o final da vida. De repente, nós viemos com uma vida pautada em Deus, mas pode ter um deslize e caímos, e aí voltamos a estaca zero e temos que começar tudo de novo, ou então perdemos a comunhão com Deus. E por que precisamos buscar a santificação? Porque é interesse de Jesus apresentá-lo a si mesmo, igreja gloriosa, sem mancha e sem defeito. A Bíblia diz que o Espírito Santo está aqui. E Ele vai subir com a igreja. E Jesus vai apresentar essa igreja ao Pai, uma igreja sem mancha e sem defeito. Porque essa é a vontade de Deus. Porque os limpos de coração é os que verão a Deus. Nós precisamos entender essas coisas para que nós possamos viver realmente o Evangelho em que Jesus Cristo nos ensinou. Antes de entrar no ponto 2, vai meu abraço para o Marcos Vinícius Fontinelli. Ele diz: Deus lhe abençoe, presidente Ademar, o Senhor é uma bênção. Obrigado, Marcos. Antônio Carneiro Filho: este ano as lições estão concentradas para lapidar o crente que tem compromisso com a obra de Deus aqui na terra. Verdade. Mateus Ferreira disse: a paz do Senhor, presidente Ademar, as suas explicações são muito maravilhosas. Ele é de Goianópolis, Goiás. Grande abraço aí, Mateus Ferreira. Cláudia Almeida, ela diz: a paz do Senhor. Obrigado, irmã Cláudia. Vini Galiano, ele disse: muitos estão dizendo que não há problema em pecado, porque Cristo levou o nosso pecado. E ele disse que isso é heresia, é verdade. Regina Augusta disse: oi, pastor Ademar, cadê o Senhor? Nós estamos aí firme fazendo a obra de Deus. O segundo objetivo da lição, vamos estar mostrando que devemos ser santos porque Deus é santo. O esboço da segunda parte da lição: sede santo porque eu sou santo. As qualidades de Deus devem ser as qualidades do seu povo. Então, um espelho. Paulo dizia: sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Então,
para servir a Deus tem que ser santo. Mas, irmão, demais é impossível a gente ser santo. Não, irmão, santificação é afastar-se de toda impureza. Às vezes, podemos até acabar errando, mas nós temos que lembrar que nós temos que voltar para Deus e santificar as nossas vidas, porque sem santificação ninguém verá a Deus. A compreensão aqui é a separação dos modos ímpios do mundo, por amor àquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que somos mais velho crente, né? Aí as pessoas muito falam de nós sobre usos e costumes, né? Mas nós vemos que a igreja agora, ela parece com o mundo. Mesmo uso e costume, irmãos. Eles nos faz diferente. Faz diferente do mundo, nos faz brilhar. Nós vemos que agora as igrejas têm deixado um pouco o mundo entrar e parece que as trevas já estão aparecendo em lugar que era para brilhar a maravilhosa luz do Evangelho. Não é que vamos acusar ninguém, mas nós precisamos pregar o Evangelho, dizendo que Deus nos chamou das trevas para a luz. E quem está na luz, quem está no claro, todo tipo de coisas que não faz parte da santificação aparece. O tópico 2:1 diz assim: chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ser santo significa ser semelhante a Deus. Ser dedicado a Ele e viver para lhe agradar, porque o seu caráter é santo. Nós precisamos entender que nós estamos nessa terra, mas nós não estamos aqui, nós somos peregrinos. Estamos aqui de passagem. Nós estamos servindo a Deus porque nós temos um lar prometido, onde Deus habitará conosco. Deus quer se relacionar com todos aqueles que procuram a santidade. Ele sabe que nós nos esforçamos para conseguir nos afastar das impurezas e imperfeições. Então, nós estamos lutando e estamos nos afastando. É um processo, como eu tenho dito. E Cristo se entregou pela igreja. Quem é a igreja? Nós. Por que Ele se entregou? Porque Ele quer uma igreja gloriosa. Quer dizer, Ele nos quer. Homens e mulheres cheios da graça, cheios do poder de Deus e parecidas com Deus. Nós precisamos parecer com Deus. Nós precisamos parecer com Jesus. Veja que os discípulos em Antioquia foram chamados pela primeira vez. Eles foram chamados aí de cristão, porque eles pareciam com Cristo. Então Ele quer que nós não tenhamos máculas, não tenhamos rugas, nem coisa semelhante, mas que nós sejamos uma igreja santa e irrepreensível. A igreja do Senhor não vive aí nos tribunais do mundo, enfrentando questões, litígios, provocados por falta de santidade. Então a exigência de Deus quanto à santificação, a promessa feita é a de extirpar do meio do povo qualquer um que se apresentasse diante de Moloque ou de outros deuses que o povo naquela época adorava. Então, tira esse povo do meio, porque o povo de Deus é santo e o povo de Deus adora ao Deus verdadeiro. Então, nós precisamos entender essas coisas. O 2.2 diz assim: santificação do espírito, alma e corpo. O processo de santidade atinge o homem na sua totalidade. Corpo, alma e espírito. Tudo santificado para o Senhor. O processo de santificação atinge o homem na sua totalidade. A santificação deve ser completa. O corpo é o templo do Espírito Santo. O tabernáculo onde o Espírito Santo habita. Ele habita em nosso corpo. E por isso nosso corpo precisa se livrar, precisa afastar desse mundo, afastar das impurezas do mundo. Não vivemos conformado com o mundo, mas transformar. Pregar o Evangelho para que eles possam também reconhecer a Cristo. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento.
Mas nós temos que entender que o nosso corpo também, além da morada do Espírito Santo, ele é a residência da alma e a morada do nosso espírito. Não adianta conservar, meus queridos, a visibilidade do corpo, quando a alma e o espírito não refletem o que está por fora. Então, um corpo tem que estar em santidade, junto com os seus componentes que compõem a tricotomia humana, corpo, alma e espírito. A alma é a sede das vontades, dos sentimentos, das emoções, dos pensamentos. Portanto, deverá ser puro. Nossos pensamentos, nós temos que levar eles cativos ao Senhor. Quando seguimos os passos da santificação, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. É por isso que, às vezes, andamos glorificando pela rua, adorando a Deus no nosso carro, no nosso trabalho, porque o nosso Espírito está se testificando com o Espírito de Deus, de que somos os seus filhos, o seu povo. Tópico 2 e 3. Jesus quer uma igreja santa e irrepreensível. Vejam, meus queridos, que nós precisamos se preocupar com essas coisas. Ele quer uma igreja santa e irrepreensível, sem defeito, sem mancha, sem mácula, gloriosa, honrada, magnífica, com beleza espiritual, santa e irrepreensível. Nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo, ser diferente, ser exemplo. Nós precisamos, meus queridos, se misturar com o mundo, não no sentido de fazer o que o mundo faz, mas como sal, para dar tempero, pois o sal sozinho não faz nada, mas quando ele mistura, ele dá tempero. Então, por isso nós precisamos ser sal da terra. Nós vamos temperar, de maneira que as pessoas também venham adorar a Deus. Precisamos clarear o mundo com as nossas obras, para o mundo não se perder. Você usa sal em várias coisas para que aquilo não apodreça e não perca. Então, nós fomos chamados para nós estar no meio de uma nação perversa, no meio de um povo perverso, mas temperando e resgatando pessoas para a glória de Deus. Nós não se contaminando, mas tirando pessoas das trevas para a maravilhosa luz de Deus. Então, quando a luz chega, as trevas não resistem. Quando você entra em um ambiente em que as pessoas não são crentes, você precisa que a sua luz e que você, como sal, esteja ali temperando, de maneira que as pessoas venham ter sabor, ter graça e viver para Deus. Então precisamos salgar e temperar aquilo que é insosso, é insípido, conservar o caráter e mostrar ao mundo que é possível não se contaminar. Então as nossas boas obras diante dos homens deverão glorificar o Pai que está no céu. As pessoas olham para nós e dizem: Deus existe. Deus é na vida deste homem. Deus é na vida desta mulher. Vamos para o ponto de número 3. Dentro do objetivo, vamos estar falando que precisamos exercitar a vontade de Deus. Fomos chamados para levar as nossas vestes, para lavar as vestes e branqueá-las em Jesus. Então, nesse ponto, nós vamos ver a participação dos discípulos de Cristo. A nossa vida precisa estar limpa de todas as mazelas e contaminações deste mundo. Precisamos nos portar decentemente perante uma sociedade corrupta e depravada. Mas nós temos que seguir o padrão cristão. O 3:1 diz assim: despojeis e revistais. Nesse tópico nós vamos enfatizar o uso desses dois termos que encontramos nas cartas de Paulo aos Efésios e Colossenses. São expressões que apontam para uma mudança radical na vida de todo aquele que passou pela experiência do novo nascimento e agora faz parte da família de Deus. Nós precisamos viver de forma que nós representamos a família de Deus, que nós somos a família de Deus. Então precisamos estar enfatizando essas coisas. A
o ser crente, o ser santo, indica que além da rejeição decisiva do velho e a aceitação do novo, implica também na nossa conversão, uma renovação interior, diária e até mesmo contínua do nosso ponto de vista, que está envolvido em ser cristão. A nossa luz precisa brilhar, deixa a sua luz brilhar. Nós precisamos estar envolvidos a cada dia e não deixar apagar essa luz que é Jesus em nossas vidas, que está resplandecendo em nossas vidas. Então, deve ser desejado por todos que já nasceram de novo essa vida preciosa. Desejar constantemente a santificação. Precisamos seguir pelos caminhos da santificação. É isso que o Escritor está nos ensinando. Dentro do 3:2, separações dos padrões do mundo. Não podemos estar na mesma forma, né, ou da mesma forma e receita do mundo, ou nos amoldar aquilo que o mundo faz. Paulo disse, olha, não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então não é porque se faz no mundo que devemos fazer também. O que é aceito pelo mundo não está de acordo com os valores éticos e morais bíblicos. No mundo de hoje, tudo é relativo. Não se pode. Veja bem, tudo está diferente. Tudo pode, é relativo. Mas o cristão se pauta pela palavra de Deus. Tiago diz que quem quiser ser amigo do mundo, vai se tornar inimigo de Deus. Então a amizade com o mundo tornou-se inimigo de Deus. Então temos que entender isso. O mundo passa, as suas complacências passam. Né? As suas complacências vão passar. Mas aqueles que fazem a vontade de Deus, esses permanecem para sempre. Então não se embarace com este mundo. Quando você estiver ansioso ou desejoso pelas coisas do mundo, ore a Deus e pede para Deus tirar esses desejos. Paulo diz que ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida. Muitos de nós, professores, professoras, estão embaraçados com pequenas coisas. Estamos embaraçados com o nosso emprego. Nosso emprego tirou o foco, tirou o tempo de nós congregarmos. E agora nós não podemos congregar porque por causa do nosso emprego. Então é preciso orar para que Deus mude você de emprego. Para que você tenha prioridade nas coisas de Deus. O escritor aos Hebreus diz, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos arrodeiam. Então nós precisamos se preocupar e cuidar, pois o pecado está nos rodeando. As ofertas estão todos os dias, mas nós nos afastamos do mundo, porque nós somos parecidos com Deus e nós queremos cada dia ter mais uma proximidade com Deus através da santificação. Nós queremos estreitar esse relacionamento. E esse nosso relacionamento com Deus, ele só se estreita através da santificação. Ou seja, afastar-se do mundo e aproximar-se de Deus. O 3.3 diz assim, abster-se dos prazeres carnais e de toda espécie de mal. Na verdade, precisamos não só afastar-se do mal, mas abster-se de toda a aparência. Cuidado com as aparências. Cuidado, você e seus amigos estão tomando cerveja numa mesa e você está lá na mesa tomando um Guaraná, uma Coca-Cola na mesa junto com eles. São aparências do mal e isso é perigoso. Então, meus queridos, nós precisamos cuidar. Na verdade, precisamos não só afastar-se do mal, mas nós precisamos cuidar. Tem coisa que parece, tem aparência de mal, então não vamos nos submeter a isso, não vamos se estragar, não vamos manchar a nossa reputação com coisas que parecem com mal. Então devemos fugir de tudo aquilo que nos envergonhe. Nós fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Sal, um tempero. Sal não aparece, tá, gente? Tem pessoa que quer se aparecer. Não, irmão, esqueçam disso. O sal não aparece. Você já foi na casa de alguém e você jantou ou almoçou e disse, mas teu sal tem um sabor. Não. Ele dá o tempero normal para a comida, mas ele não aparece. Se ele aparecer,
você vai dizer, minha comida está salgada, tem pressão alta, vai me fazer mal. Então, mesmo o que eu posso fazer, nós temos que ter cuidado. Não edifica, então eu vou deixar de fazer. Tem muita coisa que eu posso fazer, mas não vai edificar, então eu não devo fazer. O pregador, o professor, o líder, às vezes ele quer falar uma palavra, mas essa palavra ele pode falar, só que ela não vai edificar, vai trazer problema, então não fale, se controle. Não podemos ficar escravos das coisas só porque são listas. Ah, pode, eu vou fazer, pode, eu vou fazer. Mas edifica? Se não edifica, não faz. Então muitos estão dominados por tantas coisas que tiram o tempo de adoração a Deus, de prestar o culto a Ele, de fazer as coisas para o reino de Deus. Muita coisa nós estamos ocupados. Estamos ocupados com jornalismo, com tantas e tantas coisas. Podemos. Só que está tirando o tempo. Então é por isso que é lícito? Mas não está edificando. Então nós precisamos saber, nós precisamos entender o processo de escolha para o nosso bem. Então nós podemos fazer o possível para não darmos qualquer chance ao mal, evitando situações tentadoras e concentrando-nos em obedecer a Deus. Vamos concentrar na obediência a Deus. Conclusão. O grande fundamento da doutrina da santificação é a verdade revelada acerca de Deus. Deus é santo. Nós fomos chamados para a santificação, né? E nós temos que entender essa lição, nos mostra que nós precisamos parecer com o nosso Senhor. Eu quero agradecer de coração a todos que participaram desta aula. A próxima aula, a lição 10, é a ordenança para buscar a paz e fazer o bem. Gostaria que vocês dessem like. Aí meus vídeos não estão subindo porque não tem like, não estão dando like. Então gostaria que você continue comentando. Você que não é inscrito, se inscreva no meu canal e dê like, isso é muito importante para que a gente tenha mais visualização. Um abraço e até a próxima aula, na paz do Senhor. Amém.